Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica, a nossa aula técnica de número 6 de 2016, segundo semestre. Falaremos um pouco mais sobre Toyota Corolla e hoje algumas características bem interessantes, fundamentais para todo o aprendizado no gerenciamento eletrônico aqui no segundo semestre do seu Universo do Mecânico. Então professor Scopino, lhes dou as boas-vindas para a aula sobre motor e gerenciamento eletrônico Denso TCCS CAN1 Toyota Corolla VVTi Flex. Então hoje, nosso sexto encontro, injeção, características, ou seja, abordar os principais detalhes sobre a injeção, o gerenciamento eletrônico deste motor. Introdução. O sistema de gerenciamento eletrônico aplicado neste Toyota é do tipo multiponto, sequencial, com controle individual de ignição e ainda utiliza álcool e/ou gasolina em qualquer proporção. Pessoal, algumas dicas básicas já de cara. Multiponto sequencial. Controle individual de ignição. Flex. Então, algumas boas características iniciais aqui deste Toyota Corolla aqui no seu Universo do Mecânico. Vejam a nossa diagramação inicial, afinal de contas, hoje já começa a aula sobre esse conteúdo do gerenciamento eletrônico. A ECU, a Electronic Control Unit, bem no centro, marca denso, recebe os sinais fase, rotação e PMS, temperatura do motor, lâmpadas, detonação, pedal do acelerador, sensor MAF e posição da borboleta. E comanda variador de fase, injetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida a frio. Vamos falar aí da localização, primeiro, claro, né, da ECU, da unidade de controle eletrônico. Então temos esta central eletrônica no compartimento do motor e vários componentes distribuídos pelo motor, claro, para receber informação desses componentes, né? A unidade está ali pertinho. Também tem vários atuadores no motor. Temos sensores na parte interna do carro, como o pedal do acelerador, no tanque de combustível, como boia, como bomba, e na tubulação de escapamento, com as sondas, né, os sensores de oxigênio, antes e depois do catalisador. Primeiro, a unidade. Observe essa foto, ó. Temos aí a unidade de controle eletrônico do Corolla, 2 conectores, e aqui na telinha, né, o scanner já, ó, fazendo a leitura do código dela, né? Interessante, né? Fala da unidade. Da marca Denso, temos uma unidade digital que conversa com o scanner automotivo. Tem 2 conectores e ainda uma comunicação em rede. Ou seja, temos no Corolla, através dos pinos 6 e 14, a ligação com a CAN do sistema. Podemos, inclusive, medir sua resistência elétrica. O que significa isso? Que a unidade, o módulo, não está sozinho. Ele está interligado pelos pinos 6 e 14 a CAN. CAN é o Controller Area Network, é a área de controle de trabalho onde as unidades do veículo, seja motor, transmissão, ABS, unidade de bordo, conversam entre si, compartilham informações e também compartilham o quê? Ações, como painel de instrumentos, acionar a lâmpada, fazer diagnóstico e por aí vai. Então, pelos pinos 6 e 14, conseguimos, inclusive, com o multímetro automotivo, medindo em ohms, resistência elétrica, fazer o teste de resistência da rede CAN. Então, temos aí a unidade de controle do sistema. E falei no começo, né, que a injeção é multiponto. Então, observem,
um bico injetor. E aqui, ó, a sequência dos 4 injetores, porque ele é sistema multiponto. Vários pontos de injeção. Exatamente um para cada cilindro. Ou seja, a ECU controla a injeção do combustível cilindro por cilindro. Então, a unidade de controle efetua um controle individual nos 4 eletroinjetores, os populares bicos injetores. Mas não é sempre assim. Na fase inicial de partida, o sistema ainda não identificou a fase e funciona por alguns segundos no sistema banco a banco, nos cilindros gêmeos. Então, no início, 1 e 4, 2 e 3, os cilindros gêmeos. A ECU faz o quê? Um controle banco a banco. Assim que identifica a fase, já fica sequencial, 1, 3, 4, 2, tá? E não é só a injeção que tem um controle individual. Olhem a ignição. Observem a foto agora da bobina de ignição e do próprio motor do Corolla. Temos ali 4 bobinas centralizadas entre os 2 comandos do motor. Vamos à teoria. Através de monobobinas, temos um controle individual desde a partida do motor. Assim, a ignição é controlada e mapeada de forma que se possa ter os melhores avanços e controles de detonação da centelha, dando performance e segurança ao sistema. Então, além da injeção ser individual, o mapeamento da ignição também é cilindro por cilindro. Temos 4 injetores, temos 4 bobinas. É individual, pessoal. É cilindro por cilindro. E assim temos o quê? Melhor performance, mais potência, mais segurança, principalmente, né, quando o motor detona, atrasa a ignição só daquele cilindro, avança os outros, e assim se tem um grande, né, desempenho do motor do veículo. Belezinha? Vamos ao intervalo dos nossos patrocinadores e volto na sequência para falar para vocês sobre a lâmpada de anomalia aqui no seu Mac. Estamos de volta, caros alunos, para falar agora sobre lâmpada de anomalia. Observe aí, ó, o painel de instrumentos, né, do Corolla, em destaque, né, a luz de anomalia aqui do lado direito, acima do indicador de nível de combustível. A comunicação da unidade de controle com o condutor, com o motorista, se dá através da MIL, lâmpada indicadora de mau funcionamento do sistema. E assim são controlados os principais sinais e ainda as emissões de poluentes com seus 2 sensores de oxigênio no escapamento. Então, tendo anomalia no sistema, a lâmpada será acionada pela ECU do motor via rede CAN, tá? E o sistema não tem cabo de acelerador. Observe aqui a telinha do scanner, ó. Posição do pedal do acelerador, P1, 15%. Posição do pedal do acelerador, P2, 32%. Ou seja, temos o quê? Posição 1 e 2 referentes ao pedal, sensor do pedal do acelerador. Não temos cabo do acelerador neste sistema. Então, nesta característica do sistema, temos o controle do pedal do acelerador com 2 sinais enviados à ECU e esta controla a abertura da borboleta.
se tendo um controle de entrada de ar, seguindo a intenção do condutor pelo pedal. Ou seja, o que o motorista aciona o pedal, a ECU adequa o mapeamento de abertura do corpo eletrônico. Tá? Então é sem cabo de acelerador, é um controle mapeado. Tá? Mas lembre-se, a unidade de controle do motor consegue adequar esse mapeamento. Tá? Consegue ajustar esse mapeamento, não um repeteco de sinal. Isso é uma boa característica, porque se consegue, com o que se tem de mapas dentro da ECU e com os diversos sinais que ela recebe, deixar o funcionamento do motor dentro de padrões de durabilidade, dentro de padrões de consumo de combustível, desempenho e, principalmente, dentro de padrões de emissões. Então, não é o motorista atolar o pé no acelerador que se vai ter a resposta desejada. Não. Se tem o que como característica da injeção em si do sistema? Um controle efetivo, pedal e corpo. Vamos falar do corpo agora. Corpo eletrônico. Observem aí o TBI, popular TBI, né? O corpo de borboleta do Corolla, tá? Obviamente, sem cabo de acelerador e um controle efetuado em todas as posições. Sim, é através dessa abertura da borboleta que a ECU consegue definir marcha lenta, baixa, média, alta rotação, uma resposta rápida, subir o torque do motor gradativamente, subir a rotação do motor, favorecendo o torque. Enfim, são muitas ações feitas em cima dele, em cima do corpo eletrônico. E por não ter o cabo do acelerador, a ECU controla todas as rotações do motor. Afinal, com esse atuador, é possível controlar a entrada de ar. Pessoal, para o motor funcionar, precisa do quê? Entrada de ar. Quanto mais ar entra no motor, mais acelerado ele fica. Quanto menos ar, menos acelerado. Então, obviamente, o controle em cima da borboleta é fundamental. Portanto, com esse atuador, é possível controlar a entrada de ar, seja a marcha lenta, baixa, média e alta rotação. E ainda, ajuda nas funções cutoff e dashpot. Lembra o que é cutoff? Cutoff é o corte do combustível nas desacelerações. Quando você está aí descendo uma bela de uma ladeira, reduz a marcha, o giro do motor sobe e a borboleta está fechada. O módulo corta o tempo de injeção, chama cutoff, ele corta, não injeta combustível. E o dashpot é em cima também do TBI, do corpo eletrônico. Na hora que você acelera o motor, o giro sobe, está injetando combustível. Se a borboleta fechada uma vez, parou o ar de entrar e ainda está injetando combustível. Vai dar excesso, emissão de poluentes. Então ele segura um pouquinho a borboleta aberta para entrar mais ar e queimar o resto do combustível. Por isso, quando você acelera e solta o motor, ele não cai a rotação em marcha lenta. Ele demora um pouquinho para cair. A gente chama isso de retardamento do fechamento da borboleta. É o dashpot. Beleza? Novamente, o painel de instrumentos aqui do Toyota Corolla para vocês. E, claro, mais uma dica. A unidade do motor está em rede com outras unidades. Assim, alguns sinais são compartilhados com a rede CAN e outros são recebidos. Assim, sempre é importante analisar o esquema elétrico do carro para identificar onde está cada sinal, de onde vem cada sinal, tá? Porque você pode ter um problema no câmbio de temperatura, mas o sensor da água está no motor. Então, são análises a serem feitas para corrigir problemas. Agora, quando o carro tem uma rede de computadores conversando,
Tem que entender para onde vai o sinal. Uma dica fundamental, pessoal. Rede CAN. Não tem nenhum sensor ligado nela. Os sensores e atuadores estão ligados nas unidades. A rede CAN é a conversação somente entre unidades, entre módulos. Não tem conversa entre sensores. É só chefão. Só conversa módulo com módulo. Belezinha? Muito bem. Fechamos aqui mais uma aula técnica no seu UMEC. Obrigado por nos acompanhar aqui no canal UMEC Oficial no YouTube. Obrigado pela participação de todos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.